Para falar sobre o casos iniciativa privada local, convido Marco Colovati. É um médico italiano que se mudou para o Brasil há 13 anos. No começo, trabalhou nos principais hospitais públicos do Rio de Janeiro, até que se tornou assessor internacional de desenvolvimento econômico do governo do estado do Rio de Janeiro. Representou empresas internacionais, promovendo importantes transferências de tecnologia em diagnóstico point of care com a Fiocruz. Há 3 anos, criou uma empresa brasileira, Orange Life, baseada no princípio da inovação e estabeleceu uma significativa carteira de novas soluções point of care. Boa tarde. Eu trouxe aqui uma cola, porque tanta gente para agradecer, senão eu vou esquecer, estou já meio gaga, né, na segunda fase da minha vida. E queria agradecer muito a Rosana, porque é uma pessoa fantástica. Quanto mais conheço ela, quanto mais reconheço essa qualidade dela. E a London School, o Carlos Gouveia, da CBDL, que me convidou hoje, que, aliás, queria comentar que há pouco tempo nós somos associados à CBDL, mas sentimos uma diferença enorme entre o antes e o depois, né? Então, se tiver empresas aqui que ainda não estão associadas à CBDL, peça hoje mesmo o formulário, tá? E queria agradecer o João François, da Fundação Merier, para apoiar mais uma vez esse workshop. Queria agradecer o instituto que não está presente, que é o Vital Brasil, que eu sempre agradeço, eles nunca estão presentes, mas é porque nós começamos como startup, e eles nos ajudaram no início, que é um momento assim, crítico de qualquer empresa de tecnologia. E queria agradecer muito a presença do Dr. Steve Reed, do Instituto IDRI de Seattle, porque, além de ser uma pessoa visionária, é uma pessoa totalmente comprometida na cura e na erradicação das doenças negligenciadas, além de ser um grande meu amigo. Acabou a lista, está faltando só, queria agradecer a casa, a Anvisa, e... Perfeito. Queria agradecer a Anvisa. Aliás, eu vou falar agora uma coisa, muitas empresas aqui vão me odiar, vão me botar na cruz, etc. Mas eu vou falar mesmo assim. E quando a gente vê muitas vezes, infelizmente, ineficiência no setor público, incompetência, as coisas andam muito devagar, a gente reclama. É muito bom, a gente imediatamente se levanta e reclama, pô, é uma porcaria, funcionário público não quer trabalhar. Mas também, quando a gente vê as coisas que funcionam, as pessoas ficam caladas. Eu não acho justo. Então, pela minha experiência, pela experiência Orange Life de empresa nacional, eu gostaria de falar aqui que a Anvisa, que nos regula, não digo toda a Anvisa que regula os nossos produtos do nosso setor, é uma ilha de eficiência. E por que falou isso? Porque para uma startup é muito importante um setor como a Anvisa do jeito que ele é hoje. E nós sempre vimos a Anvisa assim, como o olho que nos fiscaliza, né, de cima, mas nunca pensamos em como é que vou ter acesso. Eu nunca soube montar um processo na minha vida para registrar um produto. Ninguém na empresa sabia nada como montar. Então, a gente sabe também que a Anvisa segue normas internacionais. Eles buscam o pelo no ovo mesmo. E o INSS, por exemplo, já nos deu multa paulada, né? Mas isso foi muito importante, porque se a gente não se conscientizar que a gente tem que fazer o melhor produto possível, a gente não vai crescer. Então, eu agradeço também o INSS para ter algumas vezes cortado o pescoço da gente. Essa é a situação que a gente tinha no início, quando não sabia como montar um processo. Então, nós ligamos para esse número, né? Que a gente acha o quê? 0800 não tem nunca ninguém que atende. Em qualquer área, 0800 não adianta ligar. A gente ligou e alguém atendeu.
E nós falamos, não, olha, em 7 dias vamos te mandar um e-mail. Oh, tá bom, vai ser 1 mês e meio, né? Não, depois de 4 dias chegou o e-mail. Então, marcamos uma reunião, conseguimos até marcar uma reunião na Anvisa, fomos 4 vezes na Anvisa, a gente parecia meio retardado, sabe? Eles ajudavam, olha, essa página tem que ir aqui, o processo tem que montar assim, tem que botar a capa assim. Hoje em dia, graças a essa ajuda que nos deram, a gente sabe montar uns processos, e bem rapidamente, bem feitos. E isso é importante porque a gente consegue registros em, no máximo, estourando 6 meses. Isso significa, para uma startup que não tem dinheiro nenhum no início, sobreviver. Porque quanto antes eu tenho o registro, quanto antes eu posso entrar no mercado. Além do mais, a taxa que a gente paga como empresa, como pequena empresa, é um valor irrisório quando comparado com os valores absurdos que são cobrados por outras agências regulatórias para fazer os registros. Então, tudo isso é muito importante. Eu tenho absoluta certeza que se a gente está vivo ainda, depois de 3 anos, é graças à eficiência da Anvisa. E é claro que startup como a gente sofreu pra caramba, né? Sofreu muito. Eu me lembro, uma vez, o Steve Reed falou para mim, Marco, eu queria que você me fizesse um teste de leishmaniose, visceral humana. Eu falei, Steve, eu gostaria tanto fazê-lo, porque a gente tem leishmaniose visceral humana, só que eu não tenho dinheiro para botar o meu pessoal para fazer o teste. Ele falou, não se preocupe, eu te mando esse dinheiro. Ele me mandou o dinheiro, achei o máximo. Um país que não tem leishmaniose visceral humana, manda um dinheiro para mim, empresa brasileira, para fazer um teste que é fundamental para a gente, para salvar vidas humanas, aqui no Brasil. Então, eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham que o governo fez? Mandou dinheiro também? Pô, peraí, a gente quer contribuir mais, que é americano, pô. Não. Então, ligou, falou, oh, parabéns, gente, vocês vão fazer um teste de leishmaniose visceral humana, com a ajuda com o dinheiro dos americanos, vocês foram muito espertos. Não. Eles me cobraram 20% desse dinheiro em impostos. Então, não é culpa do governo, na verdade, a culpa é que não tem um sistema assim, de regulamentar a inovação, não tem ainda uma estrutura para entender que empresa, startup, em tecnologia, em biotecnologia, não pode ser fiscalizada, não pode receber o mesmo tratamento numa empresa do Ike Batista que pega uma montanha, destrói a montanha nossa, né? Tira o ferro e vende para a China. Não pode ser o mesmo tratamento, porque a gente vai desenvolver tecnologias que servem para salvar primeiras vidas humanas aqui no Brasil e depois a gente vai poder vender as nossas tecnologias, ajudar outros países. Mas não sempre foi assim no Brasil. Tivemos vários exemplos de startups de sucesso no passado. E eu trouxe alguns exemplos. Santos Dumont. Ele inventou o avião, mas quem levou foram os irmãos Wright. Manuel Dias de Abreu foi o primeiro a pensar, vamos usar o raio-x para diagnosticar tuberculose pulmonar. Só que a Europa levou a ideia, né? O primeiro foi o Gusmão, a voar de balão, eu não sabia disso, mas todo mundo sabe, conhece o Montgolfier, né? O Roberto, cuidado, Lenda, ele foi roubado pelo meu carcamano aqui, Guilherme Marconi, italiano, mas ele que tinha inventado o rádio muito tempo antes. Mas tem outros exemplos do Júlio César, da primeira máquina fotográfica, da primeira máquina de escrever. Então, gente, a inovação está no sangue do brasileiro. Está no sangue do brasileiro. O que aconteceu? Como é que está a inovação no 3º milênio? Então, eu fui buscar. Onde está a inovação no 3º milênio aqui no Brasil? Será que está na indústria privada? Então, vamos ver os exemplos principais. Carros. O brasileiro adora carro, italiano também. No Brasil, nós temos as principais montadoras. Em alguns casos, o governo colocou mais dinheiro do que as mesmas montadoras. Mas a gente tem um carro brasileiro? Não. É porque a Coreia tem várias marcas de sucesso e a gente não tem um carro samba.
um carro bossa nova, um carro feito de fibras naturais brasileiras, ecológicas. A gente domina o álcool. Por que a gente não tem um carro nosso? Por que o governo investe só em montadoras dos outros? Pois é. Vamos em outros exemplos, que esse, às vezes, é um exemplo não feliz. Smartphone. Todo mundo, eu tenho. Todo mundo adora smartphone. Agora, o smartphone, enfim, é feito no Brasil. Mas todos os componentes do smartphone não são feitos no Brasil, vêm de fora. Mais uma montadora. Nós temos uma indústria farmacêutica bem forte, robusta, genéricos, etc. Mas quase toda a matéria-prima não vem do Brasil, vem de fora. Então foi buscar inovação tecnológica nos institutos públicos, porque afinal o governo investe pesadamente, né, nos institutos públicos. Para gerar inovação, para gerar tecnologia, para absorver tecnologia, etc. Eu peguei como exemplo as vacinas. Desde 1980, 32 anos, foram feitas várias transferências de tecnologia com várias vacinas. Isso foi ruim? Não, foi muito bom. Salvamos milhões de pessoas com essas vacinas. Eu me lembro, eu não estava aqui, mas me contaram que teve um período que os distribuidores de vacina privados colocavam os preços absurdos, faziam cartel, e a população que sofria. Agora a população tem acesso a essas vacinas. Mas a pergunta não é se a transferência de tecnologia é bom ou ruim. A pergunta é, temos inovação nisso? Se a gente precisar, na próxima infecção, epidemia de dengue ou a próxima epidemia de influenza, a gente vai ser capaz, depois de 32 anos de transferência de tecnologia, fazer a nossa vacina? Ou vamos ter que ligar para a Bélgica, pelo amor de Deus, nos ajude, manda logo aqui as doses, senão a gente vai se ferrar aqui? Vamos ficar dependente o resto da nossa vida da tecnologia dos outros? Isso pode ser mais importante do que o petróleo no futuro. Então, eu peguei um outro exemplo, que é mais comigo mesmo, porque eu ajudei a fazer todas as transferências de tecnologias entre Biomanguinhos e empresas estrangeiras, americanas. Eu me lembro que quando começamos no 2005, o Lucas aqui pode confirmar, o governo brasileiro comprava máximo 100 mil testes por ano de teste de HIV, porque não precisava. Só que hoje, graças a essas transferências de tecnologia de Biomanguinhos, graças à queda do preço, e graças à implementação de projetos fantásticos como aquele da cegonha, da rede cegonha, nós temos milhões de pessoas testadas no Brasil inteiro. É por isso que somos um sucesso no mundo inteiro para a prevenção do HIV. Mas a pergunta é outra. Biomanguinhos saberia hoje fazer um teste de Chagas, já que não está nessa lista? Ou saberia fazer um teste de leprosy, já que fez 7 anos de transferência de tecnologia? Eu vou ter que ligar para Nova York para pedir, por favor, nos ajude, vamos fazer um teste em conjunto? É por isso que eu criei o princípio da lasanha. Todo mundo gosta de lasanha, eu sou italiano, então adoro cozinhar, né? E o princípio é o seguinte: eu posso pegar um cozinheiro até de pé sujo, explicar para ele como fazer o molho de carne, como fazer o molho branco, como cortar a massa, cozinhá-la, montar a lasanha bonitinha, até com a folha de manjericão em cima. Ele vai poder fazer milhões dessas lasanhas. Mas se de repente, depois de 2 anos, o mercado mudar, e todo mundo ficar doido para comer o 1000 folhas de aspargo com foie gras, vocês acham que o cozinheiro lá vai saber fazer? Não. Quem vai saber fazer é o chefe estrelado. Porque o chefe estrelado foi acostumado a pegar ingredientes e a criar, a inovar. É isso que está faltando agora no Brasil. A gente precisa inovar.
É por isso que eu vou repetir mais uma vez, até porque não consegui achar sinônimos, eu procurei, porque ninguém aguenta mais ver essa palavra sustentável, mas é a única que se encaixou. Então, transferência, tecnologia deve ser sustentável. E essa palavra, inovar, é para a gente um mantra. Quando nós chegamos na empresa, ficamos meditando 10 minutos, inovar, 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 inovar. Mas o que significa inovar para a gente? É simplificar. É melhorar alguma coisa que já existe, solucionar um problema e manter o preço baixo. Gente, não adianta, eu falo para as empresas, ora Chu aqui, não adianta colocar preços lá para cima. O teste é rápido, tem que ter acesso à população, tem que ter acesso a milhões de pessoas, o preço tem que ser baixo. E para baixar o preço tem que ter volume, o governo tem que investir, vocês têm que ter capacidade de produção para isso, para atender. Eu não tenho tempo, porque daqui a pouco a Mônica vai me cortar, então amanhã eu vou mostrar para vocês algumas inovações que a gente patenteou. E, por exemplo, aquilo de ler o teste através de um smartphone, de transmitir através da Orange Cloud os laudos em um banco de dados, que pode ser o Ministério da Saúde, uma secretaria, um hospital. A gente vai ver amanhã também uma grande inovação que a gente fez em alguns diagnósticos, onde nós não confiamos só mais no teste. Mas também a gente acha importante fazer um checklist dos sintomas principais, como na dengue, por exemplo, como na tuberculose. E juntar os sintomas com o resultado do teste vai dar um score, uma pontuação e um percentual de positividade para aquela doença. Então, no caso da dengue, se um NS1 é negativo, mas o cara tem 5 sintomas positivos da dengue, quem tem coragem de falar para ele, não tem dengue, vai para casa, vai jogar futebol? Ninguém tem. Então, se você juntar as duas coisas, você vai ter, por exemplo, 70%, 60% positivo para dengue. Espera aí, vamos ficar em observação, você vai ficar em observação. E depois, falando em multiplex, a gente tem também outra patente, que é o point test, que são doenças sexualmente transmissíveis, sífilis, HCV, HIV, em forma de pontos, no lugar de forma de linha, porque assim a gente conseguiu, com uma gota de sangue, ter o mesmo resultado do que um lateral flow comum. Mas tudo isso a gente vai ver amanhã. Aquilo que eu gostaria agora de falar é mais um apelo. Não sei se tem aqui estudantes, pesquisadores, o que for. Gente, chega de fazer papers. Não aguentamos mais. É tudo paper. Temos paper até a cabeça. Vocês se esforcem, por favor. Utilizem os esforços de vocês. O suor que vocês colocam no combate às doenças sexualmente transmissíveis e negligenciadas para criar produtos, para ajudar a empresa privada a colocar produtos nas prateleiras, porque são aqueles que vão salvar vidas humanas. Não é o paper. O paper vai fazer uma massagem ao ego de vocês. Mas quem vai salvar a vida humana, quem vai fazer a diferença na humanidade, vai ser o produto, a ferramenta que vai detectar a doença, que vai erradicar a doença. E é por isso que I want you, porque a gente tem que se unir nisso. Eu agora até me lembrei uma pequena história. Por que o médico italiano saiu de Firenze, estava tão bem lá, para vir aqui falar sobre doenças negligenciadas, que é a minha fixação. Tem uma historinha assim, eu me lembro de um dia que voltei a minha viagem internacional atrasou, e cheguei em casa só às 9 horas da noite, no lugar de chegar às 8 da manhã. E a primeira coisa que eu fiz, após largar as malas no chão, foi ligar para minha filha, de 3 anos. Dias antes eu tinha prometido a ela que eu teria encontrado logo no primeiro dia que eu chegasse. Aí pego o telefone, ligo para a casa da minha ex-mulher e peço para falar com Júlia, a minha filhota. Oi, Júlia, tudo bem aí? Como é que foi na escola? Comeu bem no jantar? Filha, papai chegou atrasado, não jantou ainda, ele vai cozinhar, vai dormir e a gente se vê só amanhã. Tá, filha? Tá bom, meu amor? E ela?
3 anos. Você vai vir? Pois é, filha, como o papai estava te falando, papai chegou só agora em casa, ainda não comeu nada, estamos morrendo de fome. Amanhã a gente brinca muito, são 9 horas, você já vai dormir. Tá bom, filha, tá bom, meu amor? E ela, você vai vir? Filha, amanhã papai te dá um belo presente. Agora não vai dar, tem muito trânsito, cheguei só agora em casa, um voo internacional. E ela, você vai vir? Filha, estou indo e agora. Porque coração de pai não aguenta um tranco desse, né? Então, quando cheguei, ela já estava de pijaminha. E quando me viu, ficou radiante de felicidade. Aí brincamos muito, limos umas histórias, cantamos umas músicas. Até eu me despedi com um beijo e falar para ela que amava muito. Aí naquela hora eu não estava mais com cansaço, não estava mais com fome, mas estava me sentindo muito bem, em paz, comigo mesmo. Aí fui dormir. Mas de repente, uma visão começou a me inquietar. Imaginei uma criança da idade da minha filha com leishmaniose ou com hanseníase, me perguntando, você vai me ajudar? Eu falando, sim, claro, a gente faz tudo o que pode, mas sabe como são as doenças negligenciadas? Os governos investem pouco, porque são doenças de uma fatia da população pouco instruída, esquecida, facilmente manipulável, um leitinho, uma cestinha básica, e o voto está ganho. E ela, você vai me ajudar? Olha, eu já estou fazendo tudo o que eu posso. Fui recentemente na Europa para convencer as grandes fundações que o dinheiro deveria ser gasto para erradicar as doenças, e não para construir mausoléus ou para promover centenas de viagens, reuniões sem resultado nenhum. E ela, você vai me ajudar? Pois é, o que cada um de vocês falaria para essa criança se fosse sua filha, o seu filho? Vocês iriam inventar uma desculpa, uma justificação, uma historinha? Eu já tomei a minha decisão, assim como eu tomei a minha decisão naquela noite, quando a minha filha virou a minha única prioridade. E não irei parar de lutar, não irei ter paz, não irei parar de pedir, de tomar até portas na cara, até conseguir transformar as doenças negligenciadas em doenças prioritárias. Porque não admito, como ser humano no 3º milênio, que se dê prioridade a qualquer outra coisa que não seja o direito à vida dos nossos filhos, irmãos e amigos, reunidos sob o nome de humanidade. Obrigado.